Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 27 de setembro de 2021, e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de comentar com vocês fazer alguns comentários rápidos aqui, sobre uma decisão que foi proferida há muito poucos dias e tem sido bastante comentada, bastante compartilhada nos grupos ali, o pessoal que gosta de discutir assuntos relacionados a direito. E nesse caso aqui, eu achei essa decisão interessante porque ela tem repercussões as mais variadas para nós que estamos estudando direito, né? Ela pode ser usada, essa decisão, como exemplo para teoria da norma, aula de teoria da norma, como exemplo para, digamos assim, conceito de bem, conceito de coisa, conceito de família, e isso acaba repercutindo também no estudo, por exemplo, dos atos executivos, saber se determinados bens podem ou não ser penhorados, né? Eu me refiro a essa decisão aqui que eu vou colocar na tela para vocês, para a gente fazer uma leitura rápida a respeito, tá certo? Essa decisão foi proferida agora, não é? Há poucos dias, há 2 ou 3 dias, no Poder Judiciário do Estado de Minas, nos juizados da comarca de Pedro Leopoldo, né? O que é que aconteceu? Uma pessoa que que tem como animal de estimação um coelho da raça Mini Lion Red, né? E a autora da ação diz que considera esse animalzinho, é considerado, não sei se um de vocês tem, né? Não sei se vocês têm animais de estimação, e uma vez os tendo, se tem coelhinho em casa. Mas esse caso aqui é deste coelhinho, né? O qual é considerado membro da família, afirmou ela. Daí ela prossegue dizendo que a empresa aérea negou o seu pedido, porque disse que ela não poderia levar o coelhinho cujo nome é Blue, né? Não poderia levar o coelhinho consigo, porque o coelhinho não era considerado animal de estimação, e por isso ela não teria direito de viajar com o coelhinho. Animal de estimação seriam, de acordo com a empresa de transporte aéreo, apenas cães e gatos. Então, ok, poderia viajar com um gatinho de estimação, eu poderia viajar com um cãozinho de estimação, mas não poderia viajar com o coelhinho. E daí ela ajuizou esta ação, né, com o propósito de compelir a empresa de transporte aéreo a aceitar que o coelhinho Blue viajasse com ela em sua companhia, né, que a acompanhasse na viagem. E daí ela juntou ali fotos da família com o coelhinho, né, testado de saúde da autora relativos ao seu tratamento do câncer, testado de saúde do animal e etc. Né? Observando que aqui a gente não tem, e eu não vou citar também o nome da autora da ação, tá certo? Então, no caso, então ela disse ali, o juízo agora na fundamentação da decisão concedeu a liminar. Olha só que interessante, ele parte, para começar a fundamentar a decisão que concede a liminar, ele parte do conceito de família e família multiespécie. Veja só que interessante isso, né? Quando eu trabalho nas palestras, nos cursos e também na faculdade de Direito e também no mestrado, quando a gente comenta sobre as transformações sociais, né? Um dos exemplos que a gente gosta de dar é a transformação do conceito de família. Lá de trásão, né? O casamento entre homem e mulher, e aí a evolução até chegar hoje, que se admite, né, já há algum tempo, evidentemente, né, mas que havendo união entre pessoas do mesmo sexo também estamos diante de família, família monoparental, enfim, tudo isso vocês já devem ter estudado. Agora, esse conceito de família multiespécie não é mencionado por todos os autores que escrevem sobre direito de família. Confesso a vocês que quando eu escrevo sobre direito de família, eu ainda não dei
atenção para essa concepção de família, né? Embora nos meus livros eu até mencione esse fenômeno, né? Essa variação na noção de família e a variação também, a transformação também da natureza dos animais frente ao direito. Ou seja, o que são os animais? Eles são objeto de direito ou os animais são titulares de direito, né? Recentemente vocês devem ter tido notícia de uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que admitiu que 2 cães figurassem como autores de uma ação, né? E aí? Bom, eu confesso a vocês que eu não tenho uma opinião formada a esse respeito, e sinceramente eu não estou muito preocupado em ter uma opinião formada a esse respeito, mas o assunto muito me interessa. Há muito tempo, vou até compartilhar aqui com vocês também, há muito tempo eu venho sustentando em meus trabalhos, aqui eu estou colocando na tela um trechinho de uma edição recente, eu acho que é a edição mais recente, não tenho certeza, mas salvo engano é a edição mais recente, que é a 6ª edição da Constituição Comentada. Não vou ficar aqui aprofundando essas considerações, porque é uma série de comentários ali a respeito do assunto, lá no artigo 225 da Constituição, mas a conclusão a que chego, pessoal, quando eu trato da matéria, é que, à luz do direito constitucional brasileiro, os animais não são coisas. Mesmo aqueles animais que são criados, por exemplo, para o comércio, para o abate, que é um exemplo do gado, né? E assim por diante, eles não são coisas, não podem ser considerados coisas pura e simplesmente por conta da proteção que lhes é dada, seja pela Constituição, seja pela lei infraconstitucional. Você pode até não concordar com isso, e aqui nesse ponto, convenhamos, a minha opinião não é a mais importante. Por quê? Porque há na jurisprudência uma série de decisões que, embora versando sobre animais que seriam animais de criação para o abate, por exemplo, né, mesmo esses animais merecem proteção. Como, para citar um exemplo, né, 2 exemplos, na verdade, uma decisão já antiga do Supremo Tribunal Federal sobre a rinha de galo, né? Ou seja, o pessoal que punha ali os animaizinhos para lutarem, né? Para disputarem ali na briga, e o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que essa prática seria inconstitucional, e mais recentemente, esse exemplo me parece bastante marcante, quando o Supremo Tribunal Federal falou da inconstitucionalidade da legislação que autorizava a vaquejada. Aqueles de vocês que não conhecem o que é vaquejada, depois pesquisem aí, né? Para alguns é uma prática cultural, para outros é uma prática esportiva, inclusive, mas o Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, disse que isso não seria compatível com a Constituição Federal. Aliás, esse exemplo da vaquejada é também exemplo de um outro tema curioso, importante, interessante, à luz do direito constitucional, que é por nós conhecido, chamado de backlash, né? Uma espécie de reação do poder legislativo frente a uma decisão tomada pela Corte Constitucional. Por quê? Porque, em relação a esse aspecto, por conta dessa decisão do Supremo, o Superior Tribunal, o Congresso Nacional, posteriormente, aprovou uma emenda constitucional. O Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional, né, para permitir que a prática da vaquejada, embora isso não esteja textualmente previsto na Constituição, mas a prática da vaquejada estaria compatível com a Constituição. Os constitucionalistas que se debruçam sobre esse tema, alguns até questionam se esta emenda seria constitucional, mas esse é um outro assunto, né? Esse meu modo de pensar, pessoal que está aqui na sala com a gente, né, e aqueles que eventualmente vão assistir depois, eu procuro transpor para outros trabalhos que eu escrevo. Então, aqui, para tentar... Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ser coerente, né? E no nosso contexto, a gente não pode fazer uma análise à luz da Constituição que não seja aplicável a todos os espaços, todos os âmbitos do direito. E aqui é um outro livro que eu escrevo com o Fábio Caldas de Araújo, né, querido amigo, professor de Direito, um civilista de primeiríssima grandeza, que é o Código Civil Comentado. E a gente, aqui nesse livro, a gente trata da crise do conceito de objeto de direito. Na verdade, no Código Civil Comentado, a gente fala da crise do conceito de relação jurídica, né? A própria noção de relação jurídica é um conceito que se encontra em crise, e isso vale
para o direito material e vale também para o direito processual, né? Mas aqui, quando a gente fala do tema à luz do Código Civil, a gente cita direito comparado, outros casos que já foram julgados na jurisprudência brasileira, né? E o modo como o assunto vem sendo versado em leis recentes de outros países, né? Então, a gente cita aqui mudanças recentes na legislação francesa, portuguesa, e assim sucessivamente. Não vou entrar aqui na questão relacionada ao conceito de família, que é também interessante, mas eu só queria colocar aqui para vocês esse ponto, né, a respeito da natureza dos animais, sobretudo animais de estimação. E, agora sim, falando do que nos interessa do ponto de vista do processo civil, particularmente, também não quero entrar naquela questão atinente à legitimidade, porque eu não vi da possibilidade de os animais serem titulares de uma ação judicial. Confesso a vocês que eu não estou convencido quanto a essa possibilidade até agora, mas eu respeito a decisão do Tribunal de Justiça e não quero comentá-la, essa decisão que foi proferida agora pelo Tribunal de Justiça do Paraná, há poucos dias, certamente há menos de um mês, né, porque eu ainda não a li na íntegra, né, me interessa ler a decisão inteira para depois, eventualmente, fazer algum comentário. Mas, quando eu escrevo agora sobre processo civil e falando da ação de execução, me chamou a atenção, certa vez, um caso que tramitou na Justiça Federal, num processo de execução, em que se penhorou um gatinho do executado. Um gatinho, um animalzinho de estimação, o gato. E ele foi penhorado, chegou a haver uma avaliação, achei estranho, né? E eu fiquei sabendo do caso, e depois eu acabei não sendo atualizado a respeito, né? Porque foi publicado o leilão de arrematação, leilão para que o bem fosse alienado judicialmente. Eu acho que ninguém quis adquirir o bem. O assunto depois não foi adiante, não vi maiores repercussões, mas isso me moveu a escrever sobre a impossibilidade, melhor, a impenhorabilidade dos animais de estimação. Então, veja, estamos falando aqui, nesse caso particularmente, quando eu falo sobre a possibilidade de penhora, especificamente da penhora de animais que, a meu ver, estão fora do comércio, por conta do modo como ele é tratado por aquele que tem uma relação jurídica com esse animal, seja de propriedade, aqueles que consideram dessa maneira, seja mais de responsabilidade pelo animal do que propriamente de propriedade, né? Esse também é um outro assunto interessantíssimo, né? Então, eu defendo que ele é impenhorável, e é curioso observar que já há na legislação de outros países previsão a esse respeito, né? Eu defendo isso que eu estou detalhando aqui para vocês nessa página, né? Por conta da efetividade que há entre pessoas e animais de estimação, dentre outras razões, né? Então, na verdade, eles têm um propósito específico, como é o que aconteceu naquela decisão ali antes referida, né? E, além disso, né, pode-se dizer, sob certo ponto de vista, e isso é considerado na legislação de outros países, que a retirada do convívio do animal de estimação, convívio com aquela pessoa, né, pode ser considerado uma prática cruel e, portanto, vedada pelo ordenamento jurídico, né? A nossa legislação veda a prática, uma experiência, atos que conduzem a uma experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. E por isso que eu concluo, né, que o animal de estimação, e esse é o caso do coelhinho blue, é impenhorável. Cito aqui também o que acontece na legislação extravagante. Mas agora, voltando à decisão, né, se considerou, veja, ele falou de conceito de família multiespécie, né, assunto interessante para vocês indagarem o professor de Direito de Família, e reconheceu reconheceu também, né, que a relação entre o animal e, no caso, a senhora ali, que é a tutora do animal, né, é diferenciada, né? Vejam só que interessante, né? Então, evidentemente, não dá para falar pura e simplesmente que animais são coisa, no contexto brasileiro. Você pode até dizer que, ok, tem animais que são objeto do comércio, mas mesmo estes animais têm uma proteção diferente. E quando nós falamos de animais de estimação, ou animais domésticos, ou animais de companhia, como parece ser essa a hipótese, a proteção jurídica também é diversificada, né? Percebam que ele
comenta aqui uma coisa bem interessante, ele vai além, o magistrado, na verdade eu falo magistrado, magistrado, né? E ele, inclusive, diz, olha, a argumentação da requerida para impedir o embarque do coelho blue como animal de estimação fere o princípio da universalidade, no qual visa promover a erradicação das formas de preconceito e de discriminação pela espécie. Então é interessante notar que até, sob um certo ponto de vista, o assunto pode ser visualizado, examinado, sob o prisma da vedação de prática de atos discriminatórios, né? E daí foi concedida a tutela pleiteada para que a parte requerida, né, embarcasse o coelho blue juntamente com a pessoa que moveu a ação, a parte autora, sob pena de multa. Interessante, eu queria, como de fato, trazer esse caso para vocês, que é um assunto de muito interesse, seja no âmbito do direito constitucional, seja no âmbito do direito civil, né? E assim também no âmbito do direito processual. E olha só que interessante também, e eu disse a vocês quando eu comecei a falar, que esse exemplo pode ser empregado também para quando a gente estuda teoria da norma, interpretação e até fundamentação da decisão judicial, né? Um dos aspectos que a gente gosta de destacar quando fala dessa matéria é sobre a distinção entre texto e norma. E aqui a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso quando estudamos recurso especial, né? A finalidade, recurso especial, recurso extraordinário, é a função dos tribunais superiores, que se liga à inteligência da norma jurídica, né? A integridade do sistema, da norma jurídica. E quando falamos disso, não nos referimos ao texto. O texto legal é o mesmo do Brasil inteiro, mas a norma, que é o texto interpretado, né? A norma é sempre, segundo o ponto de vista que nos parece apropriado, a norma é o produto da interpretação de um texto, né? Então, o mesmo texto, ou seja, ali está escrito que são animais de estimação, pode dar ensejo ao surgimento de normas diferentes, né, à medida em que eu o interpreto de uma maneira diferente. Então, o magistrado que concedeu essa decisão chegou à conclusão de que, por animais de estimação ou animais de companhia, né, não deveríamos compreender apenas cães e gatos, mas também, no exemplo ali, o coelhinho blue. Então, um exemplo interessante que eu queria trazer aí para vocês. Eu espero que vocês estudem um pouco mais. Essas coisas, assim, curiosas, né, ainda que não aconteçam todos os dias, nos fazem parar um pouquinho para verificar, né, dar uma chacoalhada na cabeça, assim, para a gente ver, opa, será que está certo aquilo que eu estou estudando sobre conceito de bem, conceito de coisa, conceito de família, né? Enfim, como as relações sociais, as relações humanas, de uma maneira geral, vêm mudando e os valores vão sendo transpostos para o sistema jurídico, né? Então, o exemplo que eu mencionei ali da vaquejada, o Supremo, quando decidiu que isso seria uma prática inconstitucional, ele ficou falando ali da dor do animal, da alma do animal. Então, são questões interessantes, né, que pertenceriam até bem pouco tempo ao âmbito moral não jurídico, mas com o passar do tempo, a evolução da sociedade, e consequentemente do direito material, né, isso passa a interessar também ao sistema jurídico. Veja só, eu não cheguei a entrar nessa discussão aqui, mas em outro local, não no CPC, no curso de processo civil, mas lá no Código Civil Comentado, eu trato da hipótese de haver divórcio e daí se discutir com quem que fica o animal de estimação. Então, durante determinado tempo, a gente pensava no animal de estimação como objeto de direito, ou seja, o casal tem propriedade sobre o animal, e daí a gente vai ter que decidir quem que fica com o animal, certo? Depois do divórcio, por causa do direito de propriedade. Mas isso foi superado, porque hoje a jurisprudência, e assim também a doutrina, é no sentido de que a gente vai definir quem vai ficar responsável pelo animal. Então, não é de direito de propriedade que estamos falando ali, né, mas de uma relação diferente, que envolve, né, a gente fala do tutor do animal, né, aquele que é responsável de uma maneira diferente, no sentido de que não estou mais falando de coisas ali. Agora, então eu falo da guarda do animal.
como se estivesse falando, sei lá, do filho, né? Entende a diferença, Manuel? Agora, dizer que isso é uma família na concepção tradicional do termo, como seja a relação, uma união entre homem e mulher com filhos, seja apenas a mãe com filhos, seja apenas irmãos, porque quando a gente estudar a impenhorabilidade do bem de família, daqui a alguns meses, quando a gente estiver falando do processo de execução, a gente vai falar da impenhorabilidade do bem, por exemplo, da casa em que residem dois irmãos, que também são família, ou apenas a mãe e o filho, que também são família, né? Mas aqui estamos falando de pessoas humanas. Mas, ao lado das pessoas humanas, tem havido muita discussão, repito, não é a minha opinião necessariamente, mas a gente tem que estudar e tem que estar atualizado em relação a isso. Tem havido muita discussão em relação a que alguns chamam de pessoas não humanas. Então, por exemplo, os grandes primatas, né, que têm uma noção de uma percepção de sua própria existência, eles se auto-reconhecem, sabe? Então, o pessoal, muita gente dizendo assim, olha, em relação a determinados animais, não é possível dar o mesmo tratamento que é dado em relação ao outro. É um assunto extremamente polêmico. Eu posso dizer que a família multiespécie é uma espécie de família à luz do direito brasileiro? Não sei, sinceramente, é algo... eu não refleti de uma maneira cuidadosa a respeito, né? Mas, sem dúvida alguma, é um assunto a respeito do qual é um assunto que merece estudo. Por quê? Porque você pode até não concordar com esse conceito, mas isso vai fazer com que você se atualize acerca do próprio conceito de família, né? Beleza? Mais alguma pergunta? Ah, sim, a Laura mencionou aqui o caso da vaquejada, né? Caiu em vários vestibulares de 2017. Laura e pessoal, esse assunto acabou não caindo. Eu não lembro de tê-lo visto, porque eu também não sou professor de cursinho, né? Mas eu não acompanhei para ver se ele caiu em concursos para magistratura e Ministério Público. Mas eu não me admiraria que ele caísse, né? É um tema interessantíssimo, seja sobre porque tem a ver com o que a gente falou aqui, seja sob o ponto de vista do direito constitucional mesmo, né? Então, o Supremo fez esse controle de constitucionalidade, depois veio o backlash, e daí se discute se é constitucional ou não. A emenda, de cujo número agora não vou me lembrar, mas uma emenda interessante que acabou autorizando a vaquejada, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a emenda. Como que é mesmo? Eu acho que foi a emenda constitucional 96 de 2017. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês. É um assunto que não tem muito a ver com a nossa matéria, assim como a decisão, né? Mas, já que eu estou comentando a respeito disso, para ficar mais completo, fica aí registrado o exemplo, né? Então, vejam ali, ó, para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º, né? Inciso 7º fala da proteção da fauna, da flora, etc. e tal. Vedadas práticas que coloquem em risco sua função ecológica e etc. Submetam animais à crueldade. Né? E daí diz aqui, ó, não se consideram cruéis, olha só, o constituinte derivado, aqui, né, que é quem fez a emenda, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, etc, etc, etc. Né? Daí vem aí toda essa questão relacionada ao backlash. Aqueles de vocês que tiverem interesse em estudar o assunto, sob o ponto de vista do direito constitucional, pessoal, eu o examino na Constituição Federal comentada, no comentário artigo 60, salvo engano, deixa eu ver se eu encontro aqui facinho. Daí também eu já deixo registrado para vocês aqui, aqueles de vocês que tiverem interesse. Assim, achei aqui. Então, aqui na Constituição comentada, no comentário artigo 60, perdão, falando aqui do tema, né, reforma constitucional, etc., daí eu
falo aqui da questão atinente ao backlash, né? Que pode ser considerado uma espécie de reação normativa do poder legiferante a decisões proferidas em controle de constitucionalidade pelo poder judiciário. Aqueles que tiverem interesse, eu cito doutrina e outros exemplos da prática jurisprudencial brasileira a respeito do tema, tá bom? Vale aí um exame mais aprofundado, para aqueles que tiverem interesse, beleza? Então tá, pessoal, era isso que eu queria falar sobre essa decisão. Se vocês tiverem algum comentário, mais alguma dúvida, podem enviar que a gente pode voltar a falar sobre essa matéria.